Vamos então entender o rumo do câmbio, conversando com o Silvio Campos, que é economista da Tendências Consultoria. Silvio, ao longo de janeiro, o dólar variou entre R$ 5,50 e R$ 5,19. A que se deve essa variação na moeda norte-americana frente ao real? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Na nossa avaliação é uma somatória de aspectos externos e locais. No exterior, o dólar vinha com uma tendência mais clara de queda, mas ao longo desse primeiro mês do ano, com algumas mudanças políticas nos Estados Unidos, sinais de aumento de gastos, isso tem gerado uma certa volatilidade. Isso limitou um pouco a própria queda da moeda, né? E também as incertezas com a pandemia, né? Como sabemos, em boa parte do mundo há números ainda muito ruins, né? Isso gera um pouco mais de insegurança e faz com que os investidores corram para moedas seguras, no caso o dólar. E no Brasil, um quadro político e fiscal muito turbulento, né? As preocupações aí com a possibilidade da retomada de medidas de auxílio, e a gente sabe que o espaço fiscal é muito pequeno, e com isso a necessidade de aprovação de medidas compensatórias, o que é difícil no ambiente atual. Então, claro que tem aí uma eleição para o comando da Câmara, do Senado, que será bastante importante. Então, pelo menos para curto prazo, o quadro ainda é de muita volatilidade. E diante dessa mudança rápida no mercado financeiro, qual que é a taxa de câmbio que está Tendências, né? A sua consultoria está prevendo no curto, médio e mais a longo prazo? O que dá para dizer é que, olhando os modelos, os fundamentos, o fato de que o dólar lá fora está um pouco mais baixo, que as commodities estão valorizadas, nosso prêmio de risco não subiu muito, essa taxa deveria estar num patamar inferior ao que se encontra. Os modelos indicam aí algo abaixo de R$ 5. Claro que talvez demore um pouco para que isso aconteça e, na verdade, para que isso se materialize, vai ser importante que o mundo político dê um encaminhamento correto à agenda fiscal. Então, o que dá para dizer que, curto prazo, a gente ainda deve ter um dólar pressionado e volátil, possivelmente acima desses patamares de 5,35, 5,40, mas ao longo de fevereiro, conforme tenhamos a volta das negociações e das discussões da agenda política, a gente espera, no caso, uma acomodação dessas pressões com o avanço de medidas importantes. Pelo menos deve-se fazer o mínimo para evitar aí a piora do quadro fiscal. E nesse contexto, a tendência é que o dólar ceda e busque patamares mais próximos a R$ 5 ao longo dos próximos meses. Ontem a gente acompanhou a manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, entre 0% e 0,25%. De que forma essa decisão do Banco Central norte-americano está sendo visto hoje? Isso já é esperado, né? Na verdade, a expectativa lá é que não se altere essa taxa de juros tão cedo, né? Na nossa visão, essa taxa deve permanecer inalterada até final de 2023. O que pode acontecer antes, na verdade, é uma diminuição do ritmo de estímulos do chamado quantitative easing, né? Programa de compra de ativos que tem sido conduzido pelo Fed. Mas os sinais por hora é que também, nesse caso, isso não muda, até porque há toda uma necessidade de suporte à própria economia norte-americana. Então, claro que esse contexto da política monetária, especificamente, né, no caso do Fed, é um fator positivo para moedas de emergentes, é um aspecto que limita a força do dólar lá fora. Como você mesmo disse, Silvio, a expectativa com o resultado das eleições no Senado e na Câmara na próxima semana também tem influência sobre essa volatilidade do dólar e também o risco fiscal. O que voltou aí no radar? O que está pesando mais? O que pesa mais, na verdade, é o fato de que o ano começou ainda com números ruins da pandemia também no Brasil, né, e piorando, na verdade. Isso fez com que algumas regiões, estados, aí, cidades pelo país adotassem novamente medidas restritivas e isso impôs, na verdade, a necessidade de retomada de medidas de ajuda, de auxílio. Possivelmente uma nova rodada do auxílio emergencial e talvez outras medidas a mais que foram seguidas no ano passado. Só que isso tem um custo fiscal elevado, né? E como sabemos, a situação das contas públicas no Brasil, do nível de endividamento, é uma situação bastante grave e fatalmente vai exigir a adoção de outras medidas, né? De algumas reformas que possam encaminhar esse problema. E o quadro fiscal é complicado, como sabemos, né? Então acho que esse é o grande ponto de incerteza do momento. A necessidade de gastar mais e, ao mesmo tempo, de levar adiante medidas e reformas que possam aí compensar esse aumento de gastos. Silvio, muito obrigada aqui pelo seu tempo disponível com a nossa equipe aqui do Mercado e Companhia. Uma ótima tarde e até a próxima. Obrigado, boa tarde a todos.